sabe o que é fake news? Provavelmente sim, né? Mas não sai do vídeo não, deixa eu te contar como isso surgiu e o problemão que já deu em outros países, inclusive aqui no Brasil. É um assunto muito sério e que tomou já proporções gigantescas. Eu quero explicar um pouquinho pra vocês a importância que as fake news exercem no cotidiano, dificulta o trabalho de diversos profissionais e até interfere na política nacional de um país, gente. Sim, toma proporções bizarras e gigantescas. O termo fake news ele surgiu em 2016, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, quando uma quantidade bizarra de notícias sobre a candidata Hillary Clinton começaram a surgir e a serem compartilhadas pelos eleitores do Donald Trump. Para vocês terem noção, gente, da gravidade dessas notícias, coisas como Hillary comanda rede de pedofilia em pizzaria eram compartilhadas e o pior, as pessoas acreditavam. Mas não significa que as notícias falsas propriamente ditas surgiram em 2016. Elas já existiam muito antes, porém o que mudou foi a nomenclatura, o meio em que ela era, produzida e comunicada e o seu potencial de risco. Um especial do jornal Correio Brasiliense e um documentário da Globo News mostram exatamente como é produzida as fake news. E, gente, eu não vou me aprofundar muito, porque, já vira outro assunto e tem muita coisa pra ser falada sobre isso. Mas eles mostram direitinho como as fake news hoje em dia funcionam como uma indústria. E no documentário da Globo News, eu lembro que minha professora passou pra gente na faculdade, eu estudo jornalismo. Os repórteres vão até a Macedônia, gente, que é conhecido como a capital das fake news, e eles procuram alguém que produz fake news lá. Eles acham um menino, e aí esse moleque conta, gente, no quarto dele, como ele produz, como ele espalha pelo mundo inteiro através do computador dele. E é muito interessante. Eu vou deixar o link aqui na bio para quem quiser ver, assim como o link de todas as fontes que eu usei para fazer essa pesquisa. E como vocês já podem imaginar, isso obviamente impactou nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O Donald Trump foi eleito. Ou seja, interferiu diretamente. Uma pesquisa, gente, da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, sugere que Donald Trump deve sua eleição às fake news. Isso porque parte dos eleitores de Obama desistiram de votar na Hillary por conta dessas notícias bizarras que circulavam sobre ela. Eles listam até 3 das principais notícias que fizeram a galera desistir de votar na Hillary. Vou deixar o link aqui na bio também. Agora que a origem do termo tá bem explicadinha, você consegue perceber uma ligeira semelhança com as eleições de 2018 aqui do Brasil? Pois é, gente, essa semelhança existe. E, gente, como boa parte do Brasil é composta por pessoas de baixa renda, pessoas que não têm acesso à educação, ou até pessoas que até têm, mas são extremamente ignorantes, que não estudam e não procuram saber, as notícias falsas aqui bateram em cheio. Era corrente de WhatsApp pra cá, corrente de WhatsApp pra lá. Vocês lembram da notícia bizarra de que o Fernando Haddad, que era o maior adversário do Bolsonaro nas eleições, estava distribuindo uma madeira de piroca nas escolas? Pois é, gente, fake news. Óbvio que é fake news. Mas pasmem, muitas pessoas acreditaram nisso e há quem diga que o Bolsonaro deve sua eleição a essa notícia falsa. Porque muita gente de fato acreditou nisso e deixou de votar no Haddad por conta dessa fake news. Ou seja, indiretamente a gente consegue perceber outro presidente de outro país sendo eleito por conta de fake news. Enfim, gente, deu pra sentir um pouquinho do impacto das fake news e o quanto elas são determinantes? Pra vocês terem ideia, gente, um levantamento feito pela Folha de São Paulo, vou deixar o link na bio também, mostrou que páginas nas redes sociais de fake news têm maior participação dos usuários do que páginas de conteúdo jornalístico real. Olhem isso. De 2017 a 2018, os veículos de comunicação tradicionais apresentaram queda de 17% em seu engajamento, interação, enquanto os propagadores de fake news tiveram um aumento de 61%. Ou seja, a internet é um ambiente perfeito para notícias falsas se propagarem e tomarem proporções absurdas. Com isso tudo, vocês conseguem imaginar o quanto o trabalho do jornalista é dificultado e muito prejudicado? Vários meios de comunicação perdem visibilidade, perdem credibilidade na medida em que as fake news tomam força. O jornalista que faz seu trabalho de forma ética, que apura a informação, que transmite verdade, não é nem um pouco visto, nem um pouco valorizado, fora o trabalho que dá para desmentir todas as notícias falsas que saem por aí.
Especialistas, né, sobre o assunto dizem que a forma mais eficaz encontrada até hoje de combater as fake news é diminuir o tempo em que elas circulam. Assim que uma notícia falsa sai, outra desmentindo ela precisa sair logo em seguida, quanto mais rápido possível. Então o trabalho do jornalismo é duplicado. Além da gente ter que informar, a gente tem que ficar desmentindo notícia falsa o tempo inteiro. E aí com isso acabou surgindo um novo mercado, né, que são as agências de fact-checking. Eu vou indicar uma pra vocês muito boa aqui do Brasil que se chama Lupa, que é do jornal Piauí. Eles postam várias e várias notícias checadas e comprovadas que são falsas. E só pra dar uma introduçãozinha bem rápida do que é uma agência de fact-checking, é basicamente isso. Elas checam o tempo inteiro notícias falsas e comprovam que elas são falsas, entendeu? E agora que a gente caminhou até aqui no assunto de uma forma bem introdutória, você conseguiu perceber que aquelas correntes do WhatsApp que você recebe, principalmente do grupo da família, elas mais desinformam do que informam. Então eu parto para o meu objetivo principal nesse vídeo, que é te dar algumas dicas básicas de como não ser mais um agente compartilhador de fake news. E que a gente cada vez mais juntos consiga combater isso, porque, gente, não é bom pra ninguém. Desinforma, dificulta trabalho de profissionais que estudam anos pra te passar informações de qualidade, te passar informações com verdade, apuradas. A primeira dica que eu vou te dar é como identificar uma notícia falsa. Normalmente elas vêm escritas no imperativo, ou seja, compartilhe, ou assista antes que o tempo acabe, veja, sabe? Se a manchete está escrita dessa forma, você já pode ir desconfiando. E aí você parte para a minha segunda dica, que é pesquisar, gente. Dá um Google no assunto, vê se outros meios de comunicação tá falando sobre aquilo, postou algo sobre aquilo. E tenta sempre checar em vários veículos e não em só um. Vê se tem mais informações sobre aquilo ou se é só aquela coisa meio preliminar, meio sem pé nem cabeça. Se for, é porque a notícia é falsa, então não compartilha, por favor. Outra coisa, gente, o WhatsApp não é fonte de informação, pelo amor de Deus. Procurem sempre se informar através de meios de comunicação que tem pessoas formadas para te passar aquilo, ou seja, jornalistas. Então vamos lá, recapitulando. Recebeu a mensagem, recebeu lá a notícia que o título tá esquisito, ou pode ser que nem esteja, mas é meio duvidoso. Você vai ir no Google, colocar lá as palavras-chave do assunto, ver se outros veículos de comunicação noticiaram sobre aquilo, se tem mais informações adicionais sobre aquele assunto. Se várias pessoas estiverem falando sobre isso, é porque é tranquilo. Mas se não tiver, e só ter naquele link que você recebeu, é porque a notícia é falsa. E, gente, eu falo isso pra qualquer notícia que você receber. É sempre bom a gente ter a segurança de que o que a gente tá passando pra frente é verdadeiro, é informativo, sabe? Não é nada falso. Então, assim, se você tiver com preguiça de pesquisar, saber se aquilo é verdade, não passa pra frente, entendeu? É só fazer com que aquela corrente morra ali em você. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha sido didática nesse vídeo, que vocês tenham entendido um pouquinho da importância desse tema e do quanto ele prejudica a gente que tá estudando jornalismo, que tá estudando para ser jornalista, e prejudica todo mundo, né, no geral. Até porque essas fake news elegem pessoas. Fake news também pode destruir a imagem das pessoas na internet por coisas que elas nem fizeram, ou seja, pode acabar com vidas. Sim, vamos ficar cada vez mais atentos às coisas que a gente compartilha na internet, às coisas que a gente ouve as pessoas falando e não se atenta e dá sabe? Moça, isso é mentira, é assim, sabe? Ter a paciência, o tato de conversar com essas pessoas que têm mais a tendência de compartilhar essas fake news, sabe? Principalmente pessoas mais velhas, pessoas que não têm acesso à informação. E a gente que ocupa esses espaços de privilégio, de ter acesso à internet, à informação gratuita, a gente acaba tendo uma responsabilidade maior em não compartilhar fake news, sabe? Fica até feio você ter acesso, você poder pesquisar e compartilhando uma coisa que é falsa, sabe? É muito, muito prejudicial. E quando a gente faz isso, a gente acaba deixando as pessoas que não têm acesso desamparadas. Porque se a gente tá compartilhando pra elas a notícia falsa, é só isso que elas vão ter acesso, entendeu? E é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido o assunto, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou deixar os links de todas as fontes que eu usei pra fazer esse vídeo aqui na descrição. Então, quem quiser ver o documentário, que é muito interessante, eu sugiro que vejam. Quem quiser também ler a reportagem especial do Correio que eu citei no início do vídeo, vai estar tudo aqui na descrição, tá bom? Um beijo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar. E é isso, até o próximo.